Church Castanhal. Seja bem-vindo! Esperamos que Deus fale ao seu coração. Não fique sozinho! Compartilhe com seus amigos e familiares e vamos todos juntos celebrar ao nosso Deus. Paz Castanhal, sua igreja, sua família. Seja bem-vindo à Paz Church Castanhal. Fique atento à nossa agenda semanal. Domingo, cultos de celebração presenciais às 8 e às 18 horas e culto online no nosso canal do YouTube. Paz Castanhal às 18 horas. Terça é dia de treinamento de líderes. Não perca o nosso Tadel às 19h30 no nosso canal do YouTube e em nosso perfil do Instagram, Paz Castanhal. Você também pode assistir o Tadel online em nosso aplicativo, o Paz Fone. De quarta a sábado, participe de uma de nossas células online ou presenciais. Paz Church Castanhal, sua igreja conectada com você. Olá, queridos, que maravilha estarmos mais uma vez juntos aqui no nosso Tadel Online, na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você. Que maravilha nós estarmos nesse Tadel Online, nesse treinamento de líderes. Você é um líder inteligente, porque você está aqui e um líder sempre quer aprender mais, ok? Então hoje eu quero compartilhar com você, nesse Tadel Online, eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é o serviço na casa de Deus. O serviço na casa de Deus. E nós vamos falar sobre o tabernáculo, né? Quando Deus falou para Moisés construir o tabernáculo, aquele templo móvel, né? Aquela tenda móvel para que eles pudessem cultuar, os israelitas pudessem cultuar a Deus. E em Levítico, no livro de Números, capítulo 4, versículos 46 a 49. Números 4, 46 a 49, diz assim, é o nosso texto para esse treinamento de hoje que você vai amar. Diz assim a palavra de Deus: Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas, conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que vieram para servir e carregar a tenda do encontro, ou o tabernáculo, ou esse templo móvel que foi construído lá enquanto o povo estava no deserto, o povo de Israel. Os levitas somavam 8.580 pessoas. 8.580 homens, pessoas. Conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés, a cada um foi designado o seu trabalho e foi dito o que deveria carregar. Assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Que texto lindo, fala sobre a casa do Senhor, o serviço na casa do Senhor. Agora olha só, nós vamos avaliar aqui qual é o plano de Deus, para o serviço na casa do Senhor, porque Deus até então Deus não tinha pedido para o seu povo construir um templo, mas naquela época ele pediu para construir o primeiro templo, que foi um templo móvel. Ora, na hermenêutica, a Bíblia, que é a ciência de interpretação bíblica, existe uma lei chamada Lei da Primeira Menção. A Lei da Primeira Menção. O que é isso? A Lei da Primeira Menção é quando algo é mencionado pela primeira vez na Bíblia, na palavra de Deus. Quando um conceito, quando algo é mencionado pela primeira vez na Bíblia. Essa menção carrega a própria essência daquele conceito, daquele termo, daquela ação, ok? Então aqui é a primeira vez que é mencionado na Bíblia o templo, né? Esse templo era a tenda da congregação, a tenda do encontro, ou um templo móvel, que era uma tenda mesmo no deserto, uma tenda desmontável, ok? Agora, o que nós vamos aprender sobre os levitas?
Então vamos lá, nós vamos extrair 3 verdades desse texto que nós acabamos de ler em Números capítulo 4, versículos 46 a 49. Número 1, primeira verdade que nós vamos extrair do livro desse texto que nós lemos agora em Números. Primeira verdade, os levitas não eram músicos. Existe Existe um conceito errado e limitado que muitos acreditam e até pregam que os levitas são músicos. Até os levitas, os músicos nas igrejas evangélicas, os músicos são chamados de levitas. Porém, os levitas na Bíblia eram muito mais do que cantores ou músicos, eles faziam muito mais coisas. Então, quem eram os levitas? A Bíblia diz que esses levitas, ou seja, quem eram os levitas? Os descendentes de Levi, uma tribo em Israel, essa tribo era a tribo dos sacerdotes. Todos os sacerdotes eram de Levi, também o sumo sacerdote era de Levi, dessa tribo de Levi, ok? Agora, o que eles faziam? Os levitas, eles eram encarregados de desmontar o templo, né, esse templo móvel. Eles eram responsáveis por fazerem isso. Montar, desmontar, carregar, fazer toda a manutenção da tenda do encontro, ou seja, desse templo móvel, além de fazerem também os serviços espirituais. Então, a primeira verdade que a gente vê é que os levitas, eles não eram músicos, eles não tocavam instrumentos. Pelo menos aqui no tabernáculo, ok? O que eles faziam originalmente? O que eles faziam? Eles faziam todo o trabalho, todo o serviço físico. Eles que limpavam, montavam, desmontavam, carregavam, faziam toda a manutenção ali no templo. E é exatamente isso que a Bíblia diz aqui no texto que nós lemos em Números capítulo 4, 46 a 49. Vou ler de novo a primeira parte. Diz assim: Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas, conforme os seus clãs e famílias, todos os homens entre 30 e 50 anos de idade, que vieram para quê? Para cantar? Não. Para tocar? Também não. Para servir e carregar a tenda do encontro. Então era isso que eles faziam. Os levitas eram pessoas servas. No nosso contexto de hoje, por exemplo, na Paz Church Castanhal, quem são os levitas? Todo o ministério do Paz Kids são levitas. Por quê? Porque eles estão responsáveis por cuidarem das crianças, de ministrarem. Os levitas eram ministros, eles serviam na casa do Senhor, né? E nessa época aqui, a casa do Senhor, aqui na terra, claro, né? Nós somos a verdadeira casa do Senhor, mas esse templo era a tenda da congregação. Então, o próprio ministério do Paz Kids, se você que está do outro lado faz parte do ministério Paz Kids, você é um levita. Você não é um cantor, você não é uma cantora, talvez. Você não toca um instrumento, mas você é um levita, porque você faz o quê? Você ministra na casa de Deus. Outra coisa, se você faz parte do ministério da atmosfera, ou seja, aquele ministério que serve água, que mantém a ordem na estrutura ali do culto, também você faz parte do ministério levítico. Você é um levita. Levita é toda pessoa que serve na casa de Deus, ou um serviço físico ou espiritual, de montar, de desmontar coisa, né? O sonoplasta, por exemplo, na igreja, a pessoa que controla o som, é um levita. A pessoa é um levita, porque é esse o trabalho que os levitas originalmente faziam de acordo com a lei da primeira menção. A primeira vez que é mencionado o templo, né? A tenda da congregação aqui, o trabalho dos levitas, né? Primeira vez que é mencionado o trabalho dos levitas assim, eles faziam o quê? Eles faziam exatamente isso no primeiro templo, ok?
no primeiro templo, que era uma tenda móvel. Agora, se você faz parte, por exemplo, do ministério da mídia, também você é um levita do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Talvez você nunca se considerou um levita, talvez você sempre pensou que um levita ou um sacerdote era aquela pessoa que cantava na casa de Deus, tocava um instrumento, ou ou pregava, por exemplo, né? Mas não, qualquer pessoa que faz o trabalho na casa de Deus, o que esses levitas faziam originalmente? Eles montavam, desmontavam, carregavam os utensílios do templo, porque o templo era móvel, era um templo que era desmontável e montável novamente, claro, né? Então essa é a primeira verdade. Um líder de célula na casa de Deus também, você que é um líder de célula, um supervisor de setor, um líder de área, um supervisor de área, você, pastor, né? Pastora, pastor de distrito, líder supervisor, também você, discipulador, anfitrião, também você é um levita na casa do Senhor, porque você está servindo, ok? Número 2, qual é a segunda verdade que nós podemos extrair desse texto aqui de Números? A segunda verdade é que os levitas, primeira verdade, os levitas não eram músicos apenas, não é verdade? Depois, no reinado de Davi, eles passaram a serem músicos. Número 2, os levitas eram muitos. Os levitas eram muitos. Aqui a Bíblia diz no livro de Números, né, que o número deles os levitas somavam 8.580 homens. Então olha só, qual o propósito de Deus para o serviço na casa de Deus? O propósito de Deus é que tenhamos muitas pessoas, muitos levitas, muitos servos, muitos voluntários, vamos chamar todos aqui de levitas, que tenhamos muitos levitas para que o trabalho fique leve. Havia 8.580 levitas para exclusivamente cuidarem do serviço do templo, a manutenção da tenda, montar, desmontar o tabernáculo, né, carregar ali os utensílios do tabernáculo, né, a Arca da Aliança, as cortinas, tudo aquilo era carregado por quem? Pelos levitas, mas havia muitos deles, não é verdade? Por quê? Porque havia muita gente para ajudar. Então o propósito de Deus na casa de Deus, o serviço na casa de Deus, é que haja muitas pessoas para ajudar, muitas pessoas para servir, muitas pessoas para que o trabalho não fique pesado. Havia muitas mãos para realizar a obra na casa de Deus, porque havia mais de 8.000 levitas para cuidar daquele tabernáculo. Havia um exército de obreiros, né, de pastores, se bem que eles não eram chamados assim, eram chamados de levitas, mas havia uma multidão de levitas, de servos para servirem ali. O contrário lá da escravidão do Egito, não é verdade? Lá no Egito não, era muito trabalho para poucas pessoas, muito trabalho para poucas pessoas. Mas Deus não quer ver nenhum dos seus servos sobrecarregados. Deus não quer que ninguém esteja sobrecarregado com o serviço na sua casa. Ele não deseja isso. É Faraó que impõe um duro e pesado fardo ou carga sobre as pessoas. Não Deus. Deus, ele chamou mais de 8.000 pessoas para ajudar, para servir naquele tabernáculo. Então o trabalho não era pesado, havia muitas mãos, né? Havia muitas mãos para ajudar naquele trabalho. A carga então não era pesada. Então a mesma coisa para os ministérios da igreja. Eu lembro quando na nossa igreja, aqui na Paz Church Castanhal, eu lembro quando o ministério da atmosfera era composto por era formado por apenas 16 pessoas. Então todo domingo, nós tínhamos 2 cultos naquela época, mas todo domingo eram as mesmas 16 pessoas no culto da manhã. Aliás, eram 2 cultos à noite, um à tarde e outro à noite. Então eram as mesmas 16 pessoas todos os domingos, sem folga, sem descanso, fazendo aquele trabalho, porque haviam poucos levitas, mas nós estávamos naquela época fora da vontade de Deus, porque Deus não quer sobrecarregar ninguém.
Então hoje nós temos uma equipe para servir. Nós temos muitos levitas na atmosfera, nesse ministério da ordem do culto, que são levitas, viu? Se você aí é da atmosfera do outro lado, você é um levita na casa de Deus. Se você é um servo na casa de Deus, você é um levita ou uma levita. Agora, olha só. Hoje nós temos muitas equipes, muitas pessoas, então o trabalho já se tornou bem mais leve, porque a pessoa serve em um culto em um mês. Então, a cada mês a pessoa serve apenas em um culto. Eu lembro também no nosso ministério de crianças, o Paz Kids, que na época não era chamado assim, algum tempo atrás, mas era... As pessoas andavam sobrecarregadas porque eram poucas pessoas. Então, Deus não deseja... Qual é o propósito de Deus? Qual é a forma de Deus que Deus deseja que a sua obra seja feita na sua casa? Deus não quer sobrecarregar você. Se você está do outro lado dessa tela, né, assistindo a esse Tadel, Deus não quer que você esteja sobrecarregado com a sua célula, com o seu setor, com a sua área, né, com o seu distrito, com a igreja, ou com as igrejas, ou com o seu ministério. Não. O propósito de Deus é ter muitas pessoas servindo na sua casa, para que o trabalho não fique pesado, Hoje, no Paz Kids, né? Nós temos um exército de professores e professoras, né? Nós temos um exército de voluntários, de levitas. Se você está do outro lado e você é do Paz Kids, você é um levita, uma levita. Do mesmo jeito que é um levita e uma levita, a pessoa que está dirigindo louvor, cantando, pregando, todos nós que servimos na casa de Deus, tanto o pastor como todos, né, os supervisores, os líderes de célula, todos nós somos levitas, chamados para o serviço do Senhor na casa do Senhor. Olha só que privilégio, não é verdade? Agora, Deus chamou muitas pessoas, então hoje nós temos um exército muito grande, então não fica pesado, porque nós temos muitas pessoas. É essa que é a vontade de Deus. Também essa é a vontade de Deus para a sua célula. Não é verdade? Não é para o líder de célula fazer tudo sozinho, não é para ele ficar sobrecarregado, né? Quando só o líder de célula trabalha sozinho na célula, serve sozinho, quando só ele é um levita na casa de Deus, tudo se torna pesado. Mas essa não é a vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que nós tenhamos muitos levitas, eu já quero declarar isso na sua célula, na sua célula, você vai ter muitos levitas para ajudá-lo ou ajudá-la no seu setor também. Quem disse que é para o supervisor de setor ficar sobrecarregado? Não. Se nós tivermos esse grande exército, e se você que está do outro lado dessa tela, você ainda não estiver ajudando o seu líder de célula, né, o seu supervisor de setor, o seu supervisor de área, né, no serviço da casa, na casa do Senhor, quero comissioná-lo. Nós precisamos de você. Não fica pesado se todos participarem, não fica pesado esse trabalho, esse serviço na casa do Senhor.